Esse Jaeger é uma ferramenta de trace distribuído, tá? O que acontece? Muitas vezes você tem uma transação que ela passa por dentro de um monte de microserviço e ela pode ter tido um erro e você quer saber da onde que veio esse erro. Então o que você faz? Quando você coloca algo no cabeçalho de cada transação, de cada microserviço, ou seja, no HTTP, você coloca no header algo para o Jaeger conseguir fazer o trace, o que vai acontecer? Você simplesmente começa, deixa eu tentar acessar, pode ser aqui. Você vai começar a perceber que ele vai mostrar a relação sua de vários microserviços um com outros e você consegue ver como que foi o log e os erros de cada microserviço naquela requisição em específico. Então você consegue ver a trajetória inteira de um microserviço até o outro, tá? Então aqui tem um exemplo, mas é do meu Ingress Gateway, tá? Galera, escute o que eu estou falando. Essa ferramenta, cada dia ela vai se tornar mais necessária, tá? É interessante você guardar pelo menos o nome dela. Então aqui tá mostrando que o cara entrou pelo serviço de ingress do Istio, aqui para mim. Legal? Tá mostrando aqui todas as informações da requisição que chegou aqui para mim. Legal? O IP que veio do cara, eu consigo ver todas as requisições e essa requisição aqui fez cair no meu shop. E aqui tá toda a requisição que caiu e eu consigo pegar, caso a gente tenha problemas com um monte de erro ou qualquer coisa desse tipo, a gente consegue sacar aonde tá o problema. Então eu poderia pegar uma transação que vai para uma outra transação, que vai para uma outra transação, que vai, e você vai acompanhando os logs conforme essa request vai sendo realizada em diversos microserviços aí para vocês. Legal? Então, galera, é muito interessante que você tenha e entenda essas ferramentas para você conseguir saber o que está acontecendo com a aplicação. Eu tenho absoluta certeza que se eu chegar e perguntar para qualquer um aqui de vocês, para qualquer um não, né? Mas grande parte de vocês, que vocês não têm nem 1% do que eu acabei de mostrar para vocês. E é comum isso, porque cada dia a gente vai amadurecendo como desenvolvedor, as empresas vão amadurecendo, as empresas vão percebendo a necessidade de você conseguir monitorar e entender como essas coisas estão acontecendo. Teve o problema agora com o jogo do Flamengo, não teve? Caiu sistemas de pagamento, caiu sistemas daquilo. Como será que estava o monitoramento disso? Como que estava a previsão disso? Como é que estava o processo de auto-scaling disso? Saca? Então, cada dia mais a gente precisa ter ferramentas que consigam nos ajudar aqui para a gente. Então, ele começa a mostrar o tracing de um serviço até cair em outro serviço, que vai para outro serviço, e ele vai trazendo essas informações aqui para a gente. Outra coisa que eu acho que eu separei aqui para vocês... Istio Performance Dashboard, espera um pouquinho. O cluster, Istio Service aqui. Aqui. Deixa eu tentar pegar aqui. Lembrei que eu ia falar. Pessoal, a maioria desses dashboards que você vê aqui, não fui eu que criei. Eu peguei pronto esses dashboards no próprio site do Grafana. Simplesmente vai lá, você copia o ID de um dashboard, importa aqui e ele já está pronto para você sair utilizando, tá? E o mais legal é interessante para você trabalhar. O Ramires falou que não foi falado a questão de escala, como escalar. Cara, a gente não falou processos de escala com Kubernetes, tá? Mas existem duas formas de escala. Escala horizontal e escala vertical. A escala vertical é mais ou menos como o meu cluster, eu acredito que ele está aqui, que quanto mais acesso esse camarada vai tendo, eu vou pedindo para automaticamente ele adicionar mais recursos aqui para mim. Ele vai adicionar no mínimo 1 vCPU e no máximo 10, e um mínimo 1 GB e no máximo 20 GB aqui para a parte de escala horizontal, ou seja, ele vai botar mais máquinas. Porém, o Kubernetes ele tem uma parada chamada de HPA,
que é chamado de Horizontal Pod Autoscaling, tá? Isso significa que eu posso chegar e falar o seguinte, olha, quando esses meus pods aqui tiverem com 50% de uso de memória, 70%, o que vai fazer? Provisiona um outro. E quando diminuir, ele vai diminuindo também, tá? Então, isso aí é um ponto, assim, mega interessante. De forma geral, o grande ponto que vocês têm que se tocar aqui é: você tem um sistema, pense, qual é o mínimo que você precisa para monitorar recursos de sistema e processos de comunicação para você ver a saúde do seu sistema, tá? Ou seja, um é recurso, tecnologia, velocidade, e a outra é pau, bug, erros 500, erro 400, etc, etc, e etc. Tá? Então, acho que esse era o principal ponto que eu queria trazer e mostrar essas paradas para vocês. Um ponto interessante para você saber, quando você instala o Istio, o Istio é um camarada que roda em cima do Kubernetes, eu falei isso na última aula da maratona, você tem a opção de ativar, por exemplo, o Kiali. Então, esses caras aqui, eles já vêm meio que de brinde para você ter toda essa observabilidade. Ok? Então, galera, pensem muito bem na hora que vocês forem criar suas aplicações. Se você quer se tornar um full cycle developer, lembra, cada item da parte do software development life cycle tem que ser igualitariamente precisa da mesma atenção de forma igualitária. Então, qual que é a melhor forma de você fazer isso? Entendendo ferramentas. Em alguns momentos você tem que saber conceito, em alguns outros momentos vocês precisam entender de ferramenta. Legal? E é isso que você precisa aprender de uma forma ou de outra. Legal? Então, isso aí é o grande ponto. Quanto custa essas ferramentas? Galera, a realidade, essas coisas aí, você não vai pagar por isso. O que você paga é pelo cluster. Nessa aqui, ó, eu estou trabalhando aqui com 6 máquinas, com 22 GB de memória. Eu coloquei bastante aqui mesmo, a gente não precisava de tudo isso, obviamente, para rodar. Tá? Mas você vai pagar por máquina e, eventualmente, de como que você vai botar as zonas de disponibilidade, por exemplo, no seu Kubernetes, você vai pagar pelo gerenciamento do cluster ou você mesmo gerencia. Tá? Mas o fato é que nos dias de hoje você tem que pensar, eu preciso dominar container, tá? Eu preciso entender Docker, eu preciso pelo menos ter uma noção básica de Kubernetes, ok? Eu preciso ter uma noção básica de monitorar as aplicações e, óbvio, eu tenho que saber desenvolver boas práticas, ideias de arquitetura, entender como trabalhar com CI e CD. Então, isso aí é um ponto assim extremamente importante.